Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal aqui, Geração do Futuro na Fortaleza Cursos. Eu, Hugo, antes de começar o episódio, eu quero te dar um recado super importante. O projeto Geração do Futuro é um projeto que a gente envolve os jovens que hoje estudam aqui conosco, eles assumem a responsabilidade de construir, inclusive, todo o podcast. E aí você vai reparar nesse episódio algo diferente que aconteceu. E eu não quis fazer novamente, eu não quis gravar de novo, afinal de contas, uma das coisas que nós ensinamos aos jovens é a importância de ajustar. É através de um pequeno erro que se torna daqui a pouco um grande acerto. Então vocês vão ver que nesse episódio, algumas partes do vídeo eu aparecerei sem o topo da minha cabeça, né? Porque o jovem que ficou responsável em cuidar da gravação, provavelmente ele não prestou atenção nisso. Mas o conteúdo é super rico, a gente traz um tema super importante, onde nós vamos falar um pouco mais sobre princípios e valores. Então, eu te peço desculpas por essa falha, mas assista todo episódio, vai ser super importante, eu não tenho dúvidas que vai fazer muito sentido para você. E antes de mais nada, curta, compartilha, ativa o sininho para você estar sempre recebendo novas informações aqui, sempre que um novo episódio for disponibilizado para você, tá bom? Então, agora sim, vamos para o episódio de hoje. Olá, meu nome é Brenda, eu vim participar do podcast Geração do Futuro. Já deixa o seu like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, roda a vinheta da Geração do Futuro. Hoje viemos falar sobre o tema princípios e valores e trouxemos o Hugo novamente. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado, Brenda. Obrigado para você também que está aqui mais uma vez nos assistindo. Vamos falar hoje, né, um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, tão em alta para adolescentes, para jovens e também para os adultos, né? Porque para a gente numa vida tanto pessoal, numa vida profissional, saber entender a diferença, né, do que é princípio e do que é valor. Eu não tenho dúvida, no final desse nosso bate-papo hoje, Brenda, muita gente vai sair com bastante esclarecimento, entendimento a respeito disso. Sim, e no tema abordado, trazido pelo Senhor, né? O Senhor fala sobre que muito se fala na internet, nas redes sociais, mídias sociais, em geral, que muitos trazem essa ideia, essa frase, mas muitos adolescentes não sabem e acabam sendo jovens frustrados. Sim, é muito comum, né? A frustração que a juventude sente, né? Não somente a frustração, tá? Frustração, a ansiedade, a gente já falou sobre isso até em outros podcasts, né? O próprio medo do futuro. Isso é uma coisa que realmente faz parte desse momento da vida humana de vocês. Uma coisa é fato, que a gente está aqui em plateia, né? E a gente sempre tem falado isso nos nossos encontros aqui, que todos esses sentimentos, eles não acabam, eles só mudam de momento de vida, né? Quando a gente está na adolescência, a gente tem essa preocupação do futuro, né? O que vai ser do meu futuro, no que eu vou trabalhar, será que eu vou ter condição de me sustentar? Isso são as questões que né, vocês hoje sentem bastante. E quando fica adulto, vocês vão ter aquele receio, né? De será que eu vou conseguir manter? Será que eu vou ter um bom casamento ou não? Será que eu vou passar numa boa faculdade ou não? Será que eu vou ter um bom emprego ou não? Aí consegue um emprego, tá? E agora, será que eu vou permanecer no emprego? Então, esse medo, né, é muito natural e a gente já falou bastante sobre isso. Mas o ponto central hoje, né, quando a gente começa a falar sobre princípios e valores, é justamente entender aonde que o meu medo ele está, de fato, me ajudando a analisar sobre o que eu vou fazer da minha vida, vai seguir princípio e valor. Aonde que a minha positividade ela vai me ajudar a entender que eu estou caminhando numa vida de princípios e valores. Aonde que as minhas habilidades vão me ajudar a caminhar numa vida de princípios e valores. Porque, na realidade, todo mundo que conversa mais próximo a mim, né, eu sempre, quando converso, eu gosto sempre de usar as grandes referências da própria palavra de Deus que vai nos ensinando, né? E o apóstolo Paulo já dizia assim, ó, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E é muito interessante isso, né? Porque
muitas pessoas com quem eu converso me fazem justamente essas perguntas. Entender essa diferença, né? E aí quando Paulo, ele deixa muito claro para mim, né? Para mim, para você, para todo mundo que está aqui nos assistindo, tanto aqui na plateia quanto em casa, que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, é justamente a gente conseguir entender que muitas coisas vão chegar para a minha vida. Seja por uma oferta, vai vir às minhas mãos, ou vai chegar essa oportunidade para mim, ou até mesmo por um interesse, né? Alguém vai falar sobre algo para mim que vai me despertar um interesse. E aí, quando essas coisas acontecem, é fundamental, principalmente na adolescência e na juventude, que vocês estão nessa fase de transição, né? Vocês estão saindo dos cuidados diretos dos pais de vocês para começar a viver uma vida mais independente. E aí o mundo vai se apresentar para vocês. E vai se apresentar de todas as formas. Então vai vir coisa boa e vai vir coisa ruim. A questão central é que normalmente as coisas ruins que chegam, elas nunca são apresentadas como algo ruim. Sempre é apresentado de uma forma boa. Ah, toma aí, não dá nada, não tem problema nenhum. Ó, isso que te disseram, e pessoal careta, não sabe de nada. Ah, tudo que te ensinaram até aqui, não é bem assim não. Funciona de outra forma. Então, acima de tudo, essas questões da vida humana, elas vão acontecer. Daqui a pouco você está hoje na escola ainda, né? Aí você vai para a faculdade. Você vai chegar na faculdade, você vai ter um outro meio social. E lá vai ter todo tipo de gente. Vai ter gente boa e vai ter gente mal intencionada. A mal intencionada, quando ela tentar te trazer alguma oferta que pode te tirar de um caminho de princípios, você vai ter que saber avaliar e tomar essa decisão. É fácil? Não é, porque a autonomia é sua, a decisão é sua. Mas é possível. E eu acho que esse tema é muito importante, principalmente para vocês que são jovens, adolescentes, até adultos que estão aqui, porque a partir do momento que a gente busca tomar as melhores decisões, facilita principalmente nas consequências, porque o grande perigo é a consequência. O problema não é o que me é oferecido. O problema é que, com base no que chega para mim e eu aceito ou não, isso vai me gerar alguma forma de consequência. Eu li uma frase, e eu acho que eu já falei isso num dos podcasts como plateia, quando eu estava assistindo, que se seu sonho é pequeno demais, não te dá medo, é porque ele é pequeno, ele é raso. Então, eu levo isso pra minha vida. Por exemplo, quando eu tô com medo de algo, eu falo, se ele tá me machucando ou... Machucando não, como se diz? Me fazendo sentir medo e me confrontar como pessoa, é porque significa que é algo grande. Porque se fosse algo pequeno, estaria no meu comodismo, estaria na minha zona de conforto. Perfeito, exatamente. O que é confortável, o que é cômodo, o que é fácil, geralmente não é que você não vá crescer com aquilo, mas você vai ter uma demora maior, né, de encontrar resultado. Começou a te tirar da zona de conforto, começou a de certa forma, perturbar a cabeça, aí é diferente. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, por exemplo, na semana passada. A gente aqui na Fortaleza Cursos, a gente está aqui há 19 anos, então desde que eu abri aqui a escola, a gente usa o mesmo sistema administrativo da escola, né? Há 19 anos. Só que com as próprias mudanças do mundo moderno, né? O sistema que a gente paga aqui, ele não foi acompanhando essas mudanças. E aí eu volta e meia, né? Entrava em contato com o suporte, né? Porque tem essas questões de propriedade intelectual, então eu não posso, mesmo sabendo programar, mas eu não posso mexer na criação dos outros sem prévia autorização. Então eu não podia mexer. E aí eu mandava mensagem para o suporte e sempre vinha um retorno para mim dizendo, vamos analisar e a gente dá uma resposta. Essa resposta chegava para você? Não. A última vez que eu, por exemplo, chamei eles, deve ter um... Às vezes eu penso na minha cabeça que às vezes para acontecer algo grande tem que ter mudança. E para ter mudança, por muitas vezes machuca. Machuca. E assim, me irritou bastante. Porque a última vez, por exemplo, que foi o último pedido que minha paciência aguentou, né? Porque já são meses assim. Foi mês passado, eu pedi uma coisa para eles que, ao meu ver, era relativamente simples. E eles falaram para eu aguardar. E não veio resposta. Aí eu chamei na semana passada, buscando uma posição, aí eles disseram para mim que não daria para fazer.
Aí eu, tá bom, então se não dá para fazer, tudo bem. Aí eles conversando comigo também já disseram, o seu contrato é muito antigo, nós vamos ter que reajustar, né? Então significa que eles iam deixar mais caro. Então, olha só que interessante, não estão me entregando o que eu preciso, mas estão me impondo uma outra condição. Aquilo, obviamente, me gerou uma revolta, porque não é a questão de eu aceitar ou não o reajuste. A questão central é que todas as vezes que eu estava pedindo algo para eles, eles não me atendiam. E aí eu falei, não, tudo bem. E eu falei, não, mas há uma possibilidade da gente negociar, conversar? Não, não há possibilidade, é assim e ponto. Falei, então tá bom. O que eu fiz? Pela dor, me incomodou, fui atrás. Aí eu tive que voltar às minhas origens de programador, sentei e comecei a trabalhar e comecei a desenvolver um sistema com as nossas características que a gente precisa aqui. E a equipe já está testando um novo sistema. Então, vamos lá. Foi fácil para mim? Não. Porque como eu tenho... Perdão, claro. Como o senhor diz, a gente tem 4 temperamentos. O fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. Uhum. A gente tem que se conhecer muito bem Perfeito. para saber negociar. E na minha visão, eles negociaram mal, porque se o senhor é um cliente de muitos anos, de muito tempo, eles poderiam fazer, assim, os reajustes que o senhor pediu. Sim. Porque, tipo, por exemplo, se um cliente de muitos anos decide sair, imagina se 10 clientes fazem isso, a empresa quebra. Exatamente. Não tem capital de giro para aquela empresa continuar. Então, você depende deles e eles dependem de você. Sim, sim. E saber sobre muito escutativa, sobre Perfeito. escutar o cliente, o que ele precisa. Às vezes, não é só fazer o que a empresa precisa, sim o que o cliente precisa. Perfeito, é isso aí. E é exatamente isso que você falou. Realmente, assim, eu vou te falar, e eu consigo enxergar exatamente o ponto que você colocou, como consumidor e como produtor. Eu, como produtor, você pode ter certeza disso, até pela minha própria característica como sanguíneo, que eu ia atrás mesmo de tentar buscar a melhor solução, né? E também ser honesto, se não tivesse ao meu alcance, eu naturalmente não faria, deixaria isso claro, ó, não estou conseguindo fazer, mas entendendo, por exemplo, que o próprio cliente já está aborrecido comigo pelo fato de eu não apresentar a solução e ainda a reboque, né? Falar, ainda, além de eu não resolver o teu problema, ainda vou aumentar o teu custo, realmente não faz muito sentido mesmo. Na minha visão, por exemplo, na parte da empresa, porque, tipo, eles não deram uma satisfação para o senhor que é um contratante, um cliente, e por eles não dar a satisfação é o que te aborreceu mais, porque se não desse, era só você cancelar o contrato naquele momento, naquela hora e falar, beleza, depois eu renovo o contrato. E também, na visão dos empresários, eu penso que sim, eles poderiam escutar para gerar melhorias, para no futuro, quando outro cliente precisar, aquela função já está habilitada. Porque, como o senhor diz, a gente é solucionador de problemas. Isso. Meu Deus. Não, fica tranquila. Solucionadores de problemas. Isso aí. Perdão. Não, tranquilo. E é exatamente isso. E aí, olha que interessante. Foi uma dor e me tirou da zona de conforto. Por quê? Porque durante o meu dia de trabalho, eu não tenho condições de me debruçar para desenvolver um sistema, porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Mesmo com a inteligência artificial hoje à nossa disposição, que já te ajuda muito, que é o meu caso, que eu uso muito IA para me ajudar na produção de materiais, eu precisei fazer o quê? Ao chegar em casa à noite, sentado, fiquei lá algumas horas perdidas de sono, mas valeu a pena. A Roberta está aí, por exemplo, já está testando o sistema. O sistema está melhor? Está bem melhor, né? Então, e aí olha que interessante. Eu peguei a minha dor, que eu tenho certeza que não é só a minha dor. Vários empresários, por exemplo, que têm escolas, têm problema com o sistema também. Eu desenvolvi um sistema que está resolvendo a minha dor e eu já entreguei esse sistema para 3 pessoas que contrataram o meu sistema. Olha que legal. O que eu ia falar, porque assim, eu resolveu o seu problema e além de resolver o seu problema, você gerou dinheiro para futuros negócios, futuros desenvolvimentos. Isso aí. Inclusive, eu acho bem legal colocar os jovens para desenvolver esses sistemas, Sim, sabe? quem faz programação aqui, por exemplo, até foi o próprio João Felipe,
veio conversar isso comigo, eu tenho falado isso muito. Uma das coisas que a gente vai fazer na próxima imersão agora, porque a gente tem a imersão do On The Job Training aqui, né, que os jovens vêm para aprender a trabalhar, né, dinamicamente. E eu vou fazer uma outra imersão com os jovens que gostam da área de tecnologia e desenvolvimento, onde eu vou ensiná-los a trabalhar em cima do que está estudando, por exemplo, programação, como que você consegue hoje, com os conhecimentos de programação que você tem, começar a desenvolver sistemas e soluções para, sim, exatamente isso, gerar solução de problemas para os outros. É exatamente esse o princípio. E entra um ponto importante aqui, que é o tema de hoje, princípio e valor. Né? O que é o princípio? O que é uma vida? Né? O que são os princípios da vida e o que são os valores da vida? Princípio e valor, ambos vão sempre chegar para a gente de forma oferecida. E é através da nossa racionalização sobre os dois é que você vai saber se a sua decisão está pautada em princípio, se a sua decisão está pautada em valor. O que a gente pode, a partir daqui, adiantar de cara? Tudo que você toma como decisão que envolve princípios vai sempre ter desafio, luta, desconforto, mas existe uma garantia que vai dar certo no final. Uma vida pautada em princípios é sempre assim. A gente toma uma decisão de princípios, de imediato vem dor, vem desconforto, a gente fica desassossegado, a gente fica na dúvida se está fazendo a coisa certa, todas essas coisas vêm. Mas se foi pautado em princípio, é sempre com dor, gera aprendizado e gera resultado. Já uma vida com valores é diferente. Porque geralmente a vida com valores você vai ter que saber associar muito melhor. Porque geralmente o valor ele pode ser um princípio disfarçado ou escondido, ou pode de fato ser algo totalmente ruim, mas sempre muito bem apresentado. Então, a vida de valores, ela pode ser tanto boa quanto ruim. A vida de princípios, ela gera resultados bons, mas sempre com muito desafio na frente. Quando a gente entende isso, fica mais fácil. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, elas, quando eu estou dando treinamento, né, para executivos, empresários, até para jovens que estão desenvolvendo, eu falo sempre isso no treinamento. Sua decisão foi pautada em princípio ou sua decisão foi pautada em valor? Então, a partir daqui, quando eu entendo a diferença de uma decisão pautada em princípio e valor, fica mais fácil. Mas antes da gente começar hoje a gravação, a gente estava batendo um papo e você queria me fazer uma pergunta sobre a questão de valor. Faz aí a pergunta. É porque eu entendo que o valor é algo material, é algo que você compra, é algo que você, possui. O princípio não, é algo da sua mente, que você cresceu aprendendo que aquilo é certo e que você vai fazer certo, porque você tem um caráter. E esse caráter não te deixa fazer coisas erradas. Perfeito. Porque quem não tem caráter não tem princípio. E segue nessa mesma linha. Então, vamos lá. Em parte, tá certo, tá? Você pode associar o termo valores também a questões materiais e financeiras, mas não é só aí. Princípios e valores envolvem a vida humana. Vamos fazer o pessoal de casa e o pessoal tá aqui entender a diferença de princípio e valor, tá? Eu ensino isso em casa e vou reforçar aqui também para vocês isso que eu também já falei lá atrás, mas a gente volta, né? Porque às vezes a gente se esquece, né? O que são princípios? Princípio é tudo aquilo que eu faço que é pautado em algo que foi definido de forma eterna. Olha que legal. Eterno. Todo princípio, ele é eterno. Ele nunca muda. Entenderam aqui? Pegaram isso? Todo princípio, ele é imutável. Traduzindo, ele não tem mudança. O que era no passado continua sendo no presente e continuará sendo no futuro. Ponto. É porque eu acho que é algo do seu caráter, né? Que você carrega o princípio, você vai carregar pelo resto da vida aquele princípio que você tem. Sim e não. Porque veja bem, princípio é algo que foi instituído. Você tem fé, não tem? Igual a mim? Ponto. Então vamos botar dessa forma aqui. O pessoal de casa não fiquem chateado com a gente, tá? Princípio é aquilo que Deus instituiu para a humanidade viver. Ponto. Vamos dar um exemplo aqui do que é um princípio, para o pessoal entender? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Quer ver? Falar a verdade é princípio ou é valor? Princípio.
Por quê? Está na Bíblia que não devemos mentir. Primeiro, ó, aqui já tem uma chave para você identificar o princípio. Ó, a primeira chave que você acabou de falar. Quando você toma uma decisão pautada em princípios, você sabe que essa referência está dentro de um grande livro. Qual é o nome do grande livro? Bíblia. A Bíblia. Ponto. Então tá aqui a primeira dica para você ter uma decisão de princípios. Procure saber se essa sua decisão está pautada na Bíblia. Se eu não sei ler a Bíblia, Hugo, pô, Hugo, nunca li a Bíblia. Como é que eu faço? Cara, ChatGPT, irmão. Cara, hoje em dia é muito mais fácil. Vou falar, antigamente, eu até entendo. Galera, pô, era muito difícil, a gente tinha que perguntar sempre para algum amigo, né? O pessoal que vai à igreja, ou pro padre, pro pastor, pro líder religioso dele, para perguntar se aquilo ali tá na Bíblia. Hoje tu vai no ChatGPT e bota assim, ó. Você chega no ChatGPT e faz um prompt assim, ó. Você é um especialista em teologia. Um amigo meu me chamou para sair à noite, escondido da minha mãe, dizendo que não ia dar em nada. Tô dando um exemplo aqui. Todo mundo já sabe aqui que tá tudo errado. Mas eu tô dando um exemplo pro pessoal também entender. Aí você vai no ChatGPT e fala assim, ó, isso que meu amigo tá dizendo para eu fazer, de acordo com o que está na Bíblia, isso está ferindo princípios? Está confrontando princípio? O ChatGPT vai te dar como um especialista em teologia na hora. Sai fora. Segundo, comecei a trabalhar numa empresa e as pessoas lá no trabalho, tá todo mundo falando mal do dono da empresa. Dono de empresa erra pra caraca, tá? Já deixo isso claro aqui para todo mundo entender. Não existe empresa perfeita, a gente já falou isso no outro podcast, mas ó, toda empresa é imperfeita, toda congregação ou comunidade de fé é imperfeito, toda relação humana é imperfeita. Só que, mesmo eu entendendo numa vida de imperfeição, eu preciso tomar as minhas decisões pautadas em princípios. Eu ando num ambiente de um monte de gente confusa que faz um monte de besteira, mas eu tenho o poder de decidir se também caminho na direção da besteira ou não. Você entendeu isso? Até porque, falando sobre a Bíblia, Deus instituiu pessoas que também pecaram, erraram, falharam. E tinha a missão de corrigir o povo. Então, mas ele sabia desde o início que as pessoas iam falhar, que as pessoas iam pecar. E a gente peca, querendo ou não, tipo, até quando a gente não quer, a gente está pecando. Em pensamento. A própria Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado, esse já Morreu. pecou. Não, eu errei, perdão. Não, tranquilo. Aquele que diz que não tem pecado, esse já cometeu o próprio pecado. Eu nunca pequei. Ah, eu sou bom. Ó, Hugo, eu dou quentinha para morador de rua. Eu sou bom pra caraca. Ih, esquece. Primeira coisa importante que também é outro princípio bíblico. Se você pratica uma bondade e conta para os outros a bondade que você pratica, você já cometeu? Olha que impressionante, né? É porque também é vaidade. Vaidade. Vamos falar, vamos chegar. Calma, eu vou falar sobre vaidade também, que tem tudo a ver com o princípio e valor, mas olha só que interessante. Então, quando você deu a primeira dica aqui, tá? Não foi nem eu que falei, foi você. Como é que eu sei que a decisão que eu estou tomando está pautada em princípio? Primeira dica, você pode consultar a Bíblia, seja pelo ChatGPT para ele te ajudar, ou você, se gosta de ler igual a mim, pode sentar lá e ler, tá? Mas a primeira decisão para saber se você está seguindo princípios, pega a referência para saber se está na Bíblia. Hugo, tô namorando uma menina, ela é mó gata, e ela falou para mim que eu sou o amor da vida dela, só que eu sou um adolescente, sabe? Eu tenho 15, 16 anos. Ela disse que me ama, que quer ficar comigo o resto da vida. É o que mais acontece. É o que acontece. Aí a menina vem e fala assim, ó, comecei a namorar aquele rapaz que ele é lindo. Ele disse que me ama, que quer ficar comigo o resto da vida. Porém, entretanto, todavia, você pode falar assim no ChatGPT, tá? Porque ele não conta pra ninguém. Porém, entretanto, todavia, ele tá me pedindo umas coisas aí que eu sinto que ainda não é meu momento. À luz da Bíblia, vai dar bom? O ChatGPT vai lá e vai dizer, pô. Pronto, você já pegou a primeira referência de princípio aqui. Aí você diz assim pra mim, pô, mas tu tá sendo quadradão, né? Porque, pô, no nosso tempo ainda tem essas coisas. Vamos lá, o que a gente aprendeu aqui agora? Todo princípio, ele é o quê? Tá na Bíblia. Eterno. Ele está na Bíblia, mas ele é eterno. Então, no passado, quem tomou uma decisão pautada em princípio se deu bem nessa hora,
Hoje, no presente, meninas e rapazes que tomarem decisões pautadas hoje em princípios, vai dar bom, e no futuro, a mesma coisa. Porque princípio não muda. É eterno. O que que muda? Vamos lá, o que que muda? São os valores, que é justamente o que você perguntou. O que que é o valor? Valor é tudo aquilo que o ser humano se meteu em determinar que seria bom ou ruim para a vida. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um outro exemplo aqui. Vale tudo no trabalho? Vale tudo no trabalho? Por exemplo, Depende, não vale. olha aí. Por exemplo, tem Depende. gente que vai arrumar o primeiro emprego e vai ouvir um aconselhamento em casa dizendo assim, ó, se tu puder, atropela o teu adversário. Sim ou não? É um aconselhamento que rola, tá? A coisa que eu falei que depende foi porque, tipo, as partes ruins não, porque Sim, Brenda, a Mas gente está falando de parte ruim e boa. as partes boas, como se empenhar, mas sem exagero, tipo, vou fazer mais do que é me pago ou é colocado pra mim. Tudo bem você querer fazer uma bondade, querer mostrar que você sabe aquilo, mas a partir do momento que te faz mal mentalmente, te sobrecarrega, aí já não é bom. Por isso que é o depende. Então, Porque tem um equilíbrio da parte boa e da parte ruim. perfeito, vamos lá. Equilíbrio da parte boa e da parte ruim, isso está muito claro. Mas vamos lá. Você está trabalhando e aí você está sendo perseguida no teu trabalho. Uma pessoa está pegando no teu pé. Colega teu de trabalho, perturba teu juízo. Aí você vai conversar com um amigo do teu lado, ele diz assim, ó, sabe o que eu faria no seu lugar? Eu arrumava um jeito de botar ele numa arapuca para ele ser mandado embora. Isso é princípio ou valor? Valor. Por quê? Porque é como a gente quer fazer. Ser humano se metendo. Você foi buscar aconselhamento com outro ser Mano, que tem envolvimento emocional, e quando envolve emoção tem o quê? Vaidade, tem egoísmo, tem uma série de coisas. Você está no teu trabalho e aí um amiguinho teu chega pro lado e fala assim, aí, Carol, tu não percebeu não? Fulano tá querendo tomar teu emprego. Isso é princípio ou valor? valor. Por quê? Ela ouviu de quem? É outro ser humano. De outro ser humano. Então, É a lei da semeadura não, mas é a mesma frase. A gente ela plantou aquela semente na Carol, e essa semente, se ela tiver propícia, ela vai crescer e a Carol vai ouvir. E por muitas vezes pode prejudicar ela no meio profissional. Chegamos ao ponto. E aí vocês vão entender agora onde eu quero chegar, o perigo dos valores. Porque todo valor, quando ele ocorre a mudança em nós, sempre de alguma forma partiu de algum aconselhamento, de algum lugar de referência para você. Ponto. Ou você viu, ou você ouviu, ou você sentiu. Alguma dessas três coisas vão acontecer. Às vezes você está vendo um jogo de futebol e aí aquele atleta que você acha maneiro, porque o cara ganha milhões, ele falou assim, ó, eu me dei bem, sabe por quê? Porque no jogo tal eu quebrei a perna do cara que era meu maior adversário. Aí você que não tem uma vida de princípio e valor, tu olha aquilo e fala assim, pô, o cara ficou milionário, não estou dizendo que é o caso, tá? Mas pô, o cara ficou milionário e olha o aconselhamento que ele deu para ficar milionário. Que ele quebrou a perna de um cara que desafiava ele para ele se dar bem. Aí a pessoa... Hã? Mas tem gente que pode fazer isso. Eu estou dizendo o seguinte, tem gente que não vai chegar na televisão para falar isso, tá? Mas pode falar isso no seu meio social, onde não tem câmera filmando. É porque, como o senhor disse na semana passada, por muitas vezes a gente separa o profissional do pessoal e não é assim. Não dá mais para separar, principalmente nos dias de hoje. Você tentar separar sua vida profissional da pessoal vai dar problema. Por quê? Porque, vamos lá, você quer ser um grande profissional, mas tu abre teu celular para pegar um monte de aconselhamento pessoal no Instagram, no TikTok, pô. Então você está trabalhando, mas você está ali o tempo todo se enchendo de informações no teu campo pessoal. O que acaba acontecendo? Isso é transmitido no teu campo profissional. Não tem como. Então, ou você é uma coisa só, ou tu vai sofrer, porque tu vai viver uma vida sempre de enganação para você mesmo. Tu tenta ser uma pessoa que você não é. E é muito difícil hoje em dia. Porque hoje em dia tá todo mundo te vendo na internet. Então você tenta ser a melhor versão. Mas daqui a pouco vem e fala assim, não é nada aquilo. Não é assim? Tem o fato de a gente oscila por 4 temperamentos. Tem dias que estamos melancólicos, tem dias que estamos sanguíneos. Então, tipo, não dá pra você pegar um conselho
sem se conhecer de fato. Pois bem, então, vamos lá. Aconselhamento. Vamos pegar aqui com a galera da plateia também, para ninguém ficar dormindo, porque a gente gosta de conversar, né? Porque a Samara já tá ali lutando. Só. Dá mais depois do almoço, que a gente tá gravando depois do almoço, eu dou até um desconto, né? Não, e ainda mais teve aquela galera que deve ter comido um boi na hora do almoço, aí vem pra cá, fica sentado no arzinho, aí fica assim, ó. Né? Cheio de sol. É uma luta, eu sei. Eu não sei. Mas vamos lá para vocês entenderem aqui uma coisa interessante, né? O valor vai sempre ser apresentado. Ou é no trabalho, ou é na escola, ou é na faculdade, ou é na sua comunidade de fé. Aonde você está inserido, você sempre vai ter alguém que você vai conhecer e que vai querer te aconselhar. Vai querer dar opinião. Até porque somos seres de relacionamentos, seres de conexão, seres que Perfeito. gostam de conversar. Exatamente. Não é mais um sanguíneo como eu. Nós. A gente gosta de conversar, então é a luta, né? Então esse é o perigo, porque na realidade, quando o valor chega, eu preciso pegar aquela informação e ver se ela se encaixa nos princípios. Ponto. Aí vamos lá, então a gente pegou a primeira referência hoje. Para saber se é princípio, eu preciso pegar a referência, citar onde? Na Bíblia. Pronto. E eu estou falando aqui sobre você seguir alguma religião? Não. Ah, tá, que bom. Não, porque outro dia já vieram me questionar sobre isso. Ah, porque tu fala de religião. Alguma vez eu já falei de religião aqui? Ah, que bom. Não é sobre religiosidade. Não cancele a gente, não dê strike no canal, porque eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre uma vida de fé e pautada na leitura do maior livro do mundo. Ele começou a ser escrito há 6.000 anos atrás e continua sendo vendido até hoje. É o maior livro vendido no planeta. Ele é best-seller no mundo inteiro. Então, eu estou pegando essa referência. Então, primeira referência, se é princípio, tem lá, está escrito na Bíblia. Segundo, vamos continuar nossa jornada de princípio? Então, primeiro está na Bíblia. Galera, tá com frio aí? Tá tranquilo? Tá. Então, todo princípio está na Bíblia. Segundo, segunda lei do princípio, é aplicado em qualquer lugar do mundo. Pegou? Todo princípio você pode aplicar aqui no Brasil. Se você for para os Estados Unidos e seguir isso, vai dar problema para você lá? Não. Se você for para a Coreia do Norte, que é um país cortina de ferro, né? Se você for para a Coreia do Norte, seguindo princípios, vai ter problema lá? Porque Não. até mesmo a Bíblia ela foi traduzida em vários idiomas para várias pessoas lerem. Não, eu entendi. Agora eu já estou indo um pouco além. Eu estou falando sobre a sua vida de ações, tá? Então, primeira coisa, as minhas ações, elas estão pautadas numa referência na Bíblia para eu saber se eu estou fazendo certo ou errado? Primeira coisa. Segundo, essas minhas ações, tá? Eu posso praticar essas ações em qualquer lugar do mundo? É essa pergunta que você tem que se fazer. Vocês estão me acompanhando aqui? Está conseguindo entender? Então vamos pegar um exemplo aqui para facilitar. Falar a verdade é princípio ou valor? Princípio. Por quê? Primeiro, está na Bíblia, que eu tenho que falar a verdade. Segundo, eu posso falar a verdade em qualquer lugar do planeta? Pode. Não? Pode. Inclusive, se você falar mentira, dependendo do país que você falar mentira e for pega na mentira, tu vai preso, pô. Não, tem países que são mais benevolentes para isso, né? Mas tem país, por exemplo, que se tu é pego na mentira... Ó, vou dar um exemplo. Se você vai, por exemplo, para uma audiência. Qual é a primeira coisa na audiência que eles falam na audiência? Falar a verdade. Fala a verdade, somente a verdade. Senão né? vai ver o zona C quadrado. Olha, ó, se mentir em tribunal é considerado perjúrio, perjúrio é crime, cadeia. Então, ó, princípio, falar a verdade. Princípio está na Bíblia? Ó, verdade está na Bíblia? Detalhe, Sim. Vai, fala aí. Você jura que vai dizer a verdade botando a mão na Bíblia. Na audiência, né? Ó, que peso 2, né? Então, vamos lá. Então, olha que interessante. Então, ó, falar a verdade está na Bíblia e falar a verdade não eu posso praticar em qualquer lugar do mundo. Beleza? Então, isso é princípio? Sim. Próxima regra do princípio. Não possui lei contra. Vou repetir. Não
possui uma lei que te incrimine por aquilo. Vamos lá. Falar a verdade está na Bíblia, sim ou não? Sim. Falar a verdade eu posso usar em qualquer lugar do planeta, sim ou não? Sim. Existe alguma lei contra falar a verdade? Não. Tá vendo aqui? Então, a partir desses 3 aqui, então eu posso usar, está na Bíblia e não tem lei contra. Então, quando você começa a tomar a decisão em cima dessas 3 referências, já facilitou a tua vida. Então, vamos lá. O Natan está indo para a escola, aí um amigo do Natan fala assim, ó, Natan, não fala nada para tua mãe não, mas vamos lá para o shopping? Aí como é que o Natan vai avaliar se é princípio ou valor? Vamos lá. Para o Natan não ir para a escola e ir para o shopping, ele vai ter que dizer para a mãe dele a verdade, sim ou não? Sim. Então, a partir do momento que ele fala qualquer coisa diferente do que eu tenho interesse, se tornou uma mentira. É princípio ou valor? Valor. E aí entra o ponto. Toda vida pautada em valores, você pode, em parte, se dar bem, mas também pode se dar mal. Porque a vida são feitas de consequências, causas e consequências. E nem tudo é como a gente quer. Exatamente. Então, vamos recapitular. Por mais que a gente queira. Ó, então, vamos recapitular. Uma vida com princípios, gravem isso para vocês não esquecerem. Toda vida que você toma uma decisão pautada em princípios, geralmente, ou melhor, geralmente não, na maioria das vezes, começa por uma dor. Grava aí. Dor e luta. Toda vez que você decide tomar uma vida, uma decisão de princípios, envolve dor e luta. Você permanecendo no princípio, você consegue chegar na vitória. E aqui entra o ponto importante. Quando que você sabe que a tua vida ela é pautada em princípios? Porque, em primeiro lugar, normalmente vai vir dor. Tu vai ter que tomar uma decisão. Tu vai ter que tomar... Não, e o maior esforço, grave isso que eu vou falar para vocês agora. O maior esforço que vocês vão sempre tomar na vida de vocês é esforço mental, não é braçal. É dos esforçados. O teu esforço mental de escolher. Cara, ou aqui ou aqui. Cara, isso aqui que eu tô fazendo vai dar certo para mim? Isso aqui é legal? Isso aqui é justo? Isso aqui é lícito? Essas coisas, gente, que eu tô comentando aqui com vocês, eu vivi. Pode ser que você tenha uma experiência parecida com a minha, ou às vezes até mais braba do que a minha. Porque cada um aí vai ter a sua experiência. Porque cada um aqui cresce nos seus ambientes sociais e eu não sei qual é o desafio que você tem. Mas, por exemplo, eu já tive aluno que eu dei aula que, por exemplo, quando veio estudar aqui, ele era morador de comunidade. E ele veio estudar aqui tomando uma decisão na força do pensamento dele de estudar aqui. Por quê? Porque para ele era mais rápido trabalhar na comunidade. É que vocês estão me entendendo. Uhum. Por quê? Porque ele estava vendo os amigos dele que ele cresceu na comunidade andando de moto, com alguns já até com carrinho maneiro, com roupa de marca e com as meninas na moto. E ele, como homem, ele falou isso para mim. Ele trocou ideia comigo e falou, pô, cara, para mim é ruim. Por quê? Porque eu não tenho moto, porque eu não tenho a gatinha na garupa da minha moto. Ele falou isso para mim. Eu tô vindo para cá estudar, me esforçando pra caramba, vou ter que arrumar emprego, trabalhar, crescer, desenvolver para ter o retorno. E eu tô com um amigo meu lá, cara, na comunidade, que o moleque não faz metade das coisas que eu faço e tá com dinheiro, com moto, com mulher na garupa. Eu tô falando sobre sentimentalismo masculino, tá? Para as meninas entenderem que é a realidade que vocês vivem aqui. Ou tô falando uma mentira? Esse meu aluno hoje, ele já tá morando em São Paulo, numa empresa multinacional em São Paulo. Tá lá. E, pasmem, eu conversando com ele, acho que foi ano passado, não me recordo bem, perguntei, ele estava aqui no Rio visitando a mãe dele, eu encontrei com ele no mercado, ele contou para mim. E ele falou assim para mim, pô, cara, uma das coisas que eu gostava muito era de trocar ideia contigo, como eu faço até hoje com vocês aqui, né? A gente sempre tem, quem quer resenhar comigo, eu tô sempre aqui, não tô? Sim. E ele falou, cara, foi muito legal. E ele me contou que uma das coisas que ajudou muito ele foi realmente ter essa conversa. Mas, em segundo lugar, olha que interessante, boa parte daqueles amigos dele, que ele se comparava, já não estão mais aqui. Será que vocês também me entendem? E aí, o que acontece? Os amigos dele, por exemplo, não tiveram a mesma oportunidade que ele teve de ouvir o que vocês estão ouvindo aqui. Então, onde que eu quero chegar? Não tem jeito. Aí você diz assim, então isso daí só se aplica para quem nasceu e é criado em comunidade? Eu falei isso? Não. Eu dei um exemplo. Isso pode acontecer, por exemplo, que é muito comum, por exemplo, quem está aqui nos assistindo, de repente, mora no Leblon, aqui no Rio de Janeiro,
num condomínio de luxo, numa vida aí, né, cheia de dinheiro, e tem as mesmas coisas. Porque a galera que tem um padrão de vida maior, os desafios de princípio e valores são diferentes da galera que tem desafios financeiros menores. É assim que funciona para todo mundo, mas todo mundo vai passar suas demandas. Até porque quando você cresce numa realidade inferior, na verdade, inferior não, baixa, né? Baixa renda, você começa a se esforçar para ter aquilo. Não é como se você tivesse de mão beijada, porque quem tem dinheiro sabe que o pai sempre vai estar lá e dando dinheiro. E caso, porventura, ele não esteja mais aqui, ele vai ganhar pensão, vai ter outros meios. Aí isso pode virar um tema de um outro podcast. Pensão não, herança. Então, aí a gente vai fazer até um podcast falando sobre isso, sobre a diferença de ser herdeiro e de ser sucessor. A gente vai fazer um podcast sobre isso. Quem vive uma vida esperando herança, isso eu não vou nem entrar em detalhes agora. Até porque a herança, se você não souber administrar, você perde tudo. Sim, exatamente. Não adianta você ser herdeiro e não saber administrar o que você recebeu. Então, vamos deixar isso para o próximo podcast para falar um pouco mais sobre herança, ser herdeiro e ser sucessor. Por exemplo, a minha filha está aqui, eu não vou nem entrar muito em detalhe, mas ela mesmo sabe disso. Eu falo para ela, ó, estuda, desenvolve, seja o máximo que você puder ser. Por quê? Quando eu ficar idoso, vou pegar minha aposentadoria, vou com a sua mãe por baile da terceira idade. Ela com o cabelinho dela lilás, igual aquela vovozinha de cabelo lilás. Eu, aquele tiozão barrigudo, dançando nos bailes da terceira idade. Vou pintar lá o resto de cabelo que sobrar. Tem que ser aquele bonezinho antigo. Bonezinho, eu posso ser? A boina. Vou, inclusive, fazer aquelas excursão da terceira idade. Acho maneiro. Aqueles chinelinhos de... Acho maneiro. Tiozão de sandalhona. Calça jeans. Pochete. Bonezinho. Vou fazer excursão. Não quero nem saber. E já deixo claro para Vitória e para João Vicente. Não fiquem esperando nada. Façam o que puderem construir. Porque eu não tive nada de mão beijada. E glória a Deus por isso. Herança, se você não tiver uma consciência muito clara sobre isso, é o maior perigo que você pode ter na sua vida. Não estou dizendo que é todo mundo não, tá? Mas isso a gente até pode falar um pouco mais em outros podcasts. Mas a questão central aqui é uma só. Cada um aqui tem uma vida para viver, precisa gastar a sua vida e vai ter que sempre aprender a decidir se vai ser pautada em princípio ou em valor. Pessoal, então foi isso. A gente está encerrando por hoje, mas semana que vem tem mais. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho, clique no botão para compartilhar para amigos, famílias e conhecidos. Até a próxima!